Olá! Sabe aquela sensação de simplesmente apagar à noite? Mas o que será que rola mesmo lá dentro da nossa cabeça? Não é só um botão de desligar, né? Definitivamente não. Tem uma atividade elétrica super intensa, cheia de mistérios acontecendo. Pois é, e hoje nosso Deep Dive vai justamente nisso. Os ritmos do cérebro e os segredos do sono. A gente deu uma olhada no material bem completo sobre isso. Exato. Esse material cobre, olha, desde a descoberta do eletroencefalograma, sabe, o famoso EEG, até as redes neurais que controlam tudo isso. Sono, vigília. Vamos falar das ondas cerebrais, né? Delta, teta, alfa. O que significam e como elas surgem? Sim. E também sobre situações extremas, tipo a epilepsia, que é uma sincronia fora do normal. E, claro, os estágios do sono, o não REM e o REM. A missão aqui, então, é tratar as informações mais importantes desse material todo, um jeito mais rápido de sacar como o cérebro funciona eletricamente e por que dormir é tão essencial. Bora começar pelo EEG. Como que a gente consegue essa janela para a mente? Bom, a história começa lá atrás, com o Richard Caton. Mas quem realmente botou para funcionar em humanos foi o Hans Berger, lá para 1929. Pensa assim, é como se fossem microfones super sensíveis. Captando o quê? O som dos pensamentos? Quase isso. Captando a conversa elétrica sincronizada de milhares de neurônios lá no córtex. Ele mede as pequenas variações de voltagem dessa muvuca toda organizada. E essa conversa tem padrões diferentes, que são as ondas cerebrais, certo? Isso. E o lance é o contraste. Tem ondas lentas, tipo a delta, com uma amplitude grande. Isso significa que muitos neurônios estão disparando juntos em sincronia. É típico do sono bem profundo. E o contrário? O contrário são ondas mais rápidas, beta, gama, com amplitude menor. Aí o cérebro está mais ligado, processando muita coisa. E os neurônios disparam de forma mais independente, menos sincronizada. Entendi. E o mais doido, assim, é que esses ritmos básicos são muito parecidos em várias espécies, tipo nós e camundongos, mesmo com cérebros de tamanhos tão diferentes. Isso sugere que é um mecanismo bem fundamental mesmo. Que interessante. E como o cérebro cria esses ritmos? É tipo um maestro regendo ou a galera entrando no ritmo sozinha? Ótima pergunta. O material aponta para as duas coisas, na verdade. Às vezes tem uma área específica, tipo o tálamo, que age como um maestro mesmo, ditando o ritmo para o córtex. Ah, centralizando. Isso. Mas outras vezes é mais como uma jam session. Os próprios neurônios ali do córtex, com suas conexões, começam a disparar juntos, meio que espontaneamente. Pensa numa plateia começando a bater palma junta. Entendi, uma sincronia que emerge do grupo. E quando essa sincronia vira bagunça, é aí que entra a epilepsia. Exatamente. A epilepsia é isso. Uma sincronia exagerada, patológica. Uma tempestade elétrica, digamos. As causas podem ser várias, né? Desequilíbrio químico, problema nas conexões que deveriam frear a atividade, até genética. E tem tipos diferentes? Sim, tem as crises que pegam o cérebro todo, as generalizadas, e as parciais, que começam num ponto específico. Essas podem dar sensações estranhas antes, tipo auras, ou um déjà vu. Um exemplo clássico é a crise de ausência. O EEG fica bem característico, com ondas grandes bem ritmadas. Faz todo sentido. Agora vamos para o sono propriamente dito. Não é um bloco único de descanso, né? Tem o não REM e o REM. Qual a diferença principal? O não REM, ou não REM, é o que a gente geralmente associa a descanso mesmo. O cérebro dá uma desacelerada, o corpo relaxa, as ondas no EEG ficam mais lentas, mais amplas, principalmente nos estágios 3 e 4, o sono profundo. Aquele que é difícil de acordar? Esse mesmo. Se acordar aí, a pessoa fica meio grogue, os pensamentos meio soltos. E tem o estágio 2, onde aparecem uns padrões específicos, os fusos do sono e complexos K. Talvez ajudem a gente a continuar dormindo e a guardar memórias. E o REM? Parece que ele é o oposto, né? Quase como estar acordado. Exato. Por isso chamam de sono paradoxal. O EEG fica rápido, parecido com quando estamos acordados e alertas. O cérebro está gastando muita energia, mas o corpo está paralisado. Atonia muscular. Uau! Por quê?
Para a gente não sair atuando os nossos sonhos, provavelmente. Só os músculos dos olhos se mexem rápido para lá e para cá e os da respiração, claro. É nesse estágio que rolam sonhos mais vívidos, mais longos e muitas vezes bem bizarros. E como eles se alternam? A gente fica mais em um ou outro? A gente cicla entre eles. Um ciclo dura mais ou menos uns 90 minutos. Começa descendo pelos estágios do não REM, aí entra no REM e volta. No começo da noite, a gente passa mais tempo no sono profundo, o não REM 3 e 4. Mas para o fim da noite, os períodos de REM vão ficando mais longos. Entendi o ciclo. Mas a grande pergunta ainda é: por que a gente precisa dormir? Se todo bicho dorme de um jeito ou de outro, deve ser muito importante. Fundamental. O material traz as duas grandes teorias, né? Uma é a da restauração. A gente dorme para se recuperar do desgaste do dia, limpar o lixo metabólico do cérebro, essas coisas. Consertar o corpo e a mente. Isso. A outra é a da adaptação. Talvez o sono tenha evoluído para a gente economizar energia ou para ficar quieto e seguro quando há mais predadores por aí ou quando seria difícil achar comida. Faz sentido também. E aquele exemplo dos golfinhos? Ah, sim. Fantástico, né? Dormem com um lado do cérebro de cada vez. Uma adaptação incrível para poderem continuar respirando e atentos no oceano. Mostra como o sono é flexível mais necessário. E o que acontece se a gente não dorme? Tipo aquele caso do Randy Gardner. Ele ficou 11 dias acordado. Mostrou que a privação de sono causa sim problemas cognitivos sérios, dificuldade de concentração, humor alterado, mas em humanos parece que esses efeitos são reversíveis. Em rato de laboratório, a privação total de sono leva à morte, o que reforça a ideia de que é essencial, mas o porquê exato ainda está em debate. Ok. E os sonhos, principalmente no REM, que são tão intensos, para que servem? São só um efeito colateral do cérebro ativo? Olha, o cérebro parece realmente querer o REM. Se a gente é privado de REM numa noite, na noite seguinte ele tenta compensar. Temos mais REM. Isso sugere que tem uma função importante. E quais as ideias? As teorias variam muito, desde Freud com a ideia de realização de desejos escondidos, até a teoria da ativação-síntese, que é mais biológica. Essa diz que sinais meio aleatórios sobem do tronco cerebral para o córtex, e o córtex tenta meio que criar uma história para fazer sentido daquilo. Como se o cérebro tentasse interpretar o próprio barulho interno? Exato. E uma função que tem ganhado força é a de consolidação da memória. Tem estudos mostrando que depois de aprender algo novo, o sono REM ajuda a fixar essa memória, especialmente se for algo motor ou emocional. Ah, então aprender dormindo funciona. Não exatamente como se vende por aí, tipo colocar um áudio e aprenda uma língua. As fontes são claras. O sono, em geral, é um estado de amnésia. A gente não lembra do processo de dormir em si. Mas ele é crucial depois de aprender para consolidar o que foi aprendido acordado. Entendi. Pra gente ir fechando, quem é que aperta os botões dessa máquina do sono no cérebro? O ponto-chave não é um desligamento passivo. É um processo ativo, super bem orquestrado. Quem comanda são os sistemas químicos, principalmente lá no tronco encefálico e no hipotálamo. Tipo maestros químicos. Boa analogia. Neurotransmissores como noradrenalina, serotonina, histamina mantêm a gente acordado, alerta. Para a gente pegar no sono, no não REM, a atividade deles tem que diminuir bastante. E pro REM, muda a química? Muda sim. No REM, noradrenalina e serotonina caem ainda mais. Mas a acetilcolina, vinda de uma área da ponte lá no tronco encefálico, aumenta. E é essa região também que manda o sinal para paralisar os músculos. Ah, e tem a hipocretina, ou orexina, que é fundamental para manter a gente acordado de forma estável. E se ela falha? Aí que está a conexão com a narcolepsia. Pessoas com narcolepsia têm uma perda grande dos neurônios que produzem hipocretina. Por isso, elas têm aqueles ataques de sono e dificuldade de se manter acordadas. Mostra como esse balanço químico é delicado. Uau, que complexo. Então, para resumir a nossa conversa, o sono está longe de ser só um descanso. É um conjunto de estados cerebrais superativos, diferentes entre si, essenciais para tudo, controlados por uma química cerebral fina e que o EEG nos ajuda a espiar. Exatamente. E mesmo com tudo que a gente sabe, as funções precisas, principalmente dos sonhos e do sono REM,
ainda são um campo aberto para muita pesquisa e debate. Perfeito. E fica aqui uma provocação final para o pessoal pensar. Se no sono REM as áreas emocionais e visuais do cérebro estão a mil, mas as áreas do raciocínio lógico, lá na frente, estão mais quietas, qual será o sentido evolutivo da gente viver essas histórias de sonhos que muitas vezes não têm pé nem cabeça? Será só um bug interessante? Ou tem alguma função escondida ali, talvez para regular a emoção ou até estimular a criatividade de um jeito diferente? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando sobre os mistérios da mente dormindo.